Olá a todos, bem-vindos. Canal Caminhando com Fé. Elias foi um profeta importante do Antigo Testamento que viveu no século 9 a.C. Ele é considerado um dos maiores profetas de Israel e sua história é contada no livro de 1 Reis. Elias era um homem de grande fé e coragem. Ele não tinha medo de desafiar os poderosos, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida. Um dos exemplos mais famosos da coragem de Elias é sua disputa com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Baal era um deus pagão que era adorado pelos israelitas na época. Elias desafiou os profetas de Baal a invocarem fogo do céu para provar que seu Deus era o verdadeiro. Os profetas de Baal orarão e dançarão durante todo o dia, mas nenhum fogo caiu do céu. Elias, por outro lado, orou a Deus, e fogo caiu do céu e consumiu o seu sacrifício. Esse evento foi um grande triunfo para Elias e para o povo de Israel. Ele mostrou que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e que os israelitas deveriam abandonar a adoração a Baal. Elias também foi um homem de grande compaixão. Ele ajudou muitas pessoas que estavam em necessidade. Ele também foi responsável por trazer chuva para a terra de Israel, que estava passando por uma seca. A história de Elias é uma inspiração para todos nós. Ele nos ensina que devemos ser corajosos em nossa fé e que devemos sempre lutar pelo que é certo. Aqui estão alguns dos principais ensinamentos de Elias. Deus é o único Deus verdadeiro. Devemos adorar a Deus com todo o nosso coração. Devemos ser corajosos em nossa fé, mesmo quando isso significa enfrentar oposição. Devemos ajudar as pessoas que estão em necessidade. Elias é um exemplo de um homem que viveu uma vida de fé e coragem. Sua história continua a inspirar pessoas ao redor do mundo até hoje. A disputa com os profetas de Baal. A disputa com os profetas de Baal é um dos eventos mais importantes da história de Elias. Ela aconteceu no Monte Carmelo, uma montanha sagrada para os israelitas. O rei Acabe, que reinava em Israel na época, havia se casado com Jezabel, uma princesa fenícia. Jezabel adorava Baal, e ela convenceu Acabe a adorar esse Deus também. Elias sabia que essa era uma situação perigosa para os israelitas. Ele desafiou os profetas de Baal a um concurso para ver qual Deus era o verdadeiro. Os profetas de Baal começaram a orar e dançar durante todo o dia, mas nenhum fogo caiu do céu. Elias, por outro lado, orou a Deus, e fogo caiu do céu e consumiu o seu sacrifício. Após esse evento, o povo de Israel reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal foram mortos, e a adoração a Baal foi proibida em Israel. A seca e a chuva. A seca que Elias causou em Israel foi um castigo do Senhor por causa da adoração a Baal. A seca durou 3 anos e meio e causou muita fome e sofrimento ao povo. Elias orou a Deus para que a chuva voltasse. O Senhor ouviu a oração de Elias e a chuva voltou a cair em Israel. A chuva foi um sinal de que o Senhor estava satisfeito com o povo de Israel. Ela também foi uma fonte de esperança para o povo, que havia sofrido muito durante a seca. A ascensão ao céu. A história de Elias termina com sua ascensão ao céu em uma carruagem de fogo. Esse evento é um mistério, mas é interpretado como um sinal de que Elias foi levado por Deus para um lugar especial. A ascensão de Elias é uma demonstração da fidelidade de Deus a seus servos. Ela também é um lembrete de que a vida cristã é uma jornada de fé e esperança. A influência de Elias. Elias foi um homem que teve uma grande influência na história de Israel. Ele é considerado um dos maiores profetas da Bíblia, e sua história continua a inspirar pessoas ao redor do mundo até hoje. Os ensinamentos de Elias são relevantes para todos nós. Eles nos ensinam que devemos ser corajosos em nossa fé, mesmo quando isso significa enfrentar oposição. Eles também nos ensinam que devemos ajudar as pessoas que estão em necessidade.
Elias é um exemplo de um homem que viveu uma vida de fé e coragem. Sua história continua a inspirar pessoas ao redor do mundo até hoje.